Você já ouviu falar sobre a doutrina chamada depravação total? Qual é a importância dela para o cristianismo? Já adianto que é uma doutrina essencial, que se você não entender bem ela, não conseguirá compreender completamente o cristianismo. Ela é uma das doutrinas essenciais. Sem entender a depravação total, a gente não entende a necessidade da graça. E sem a graça, simplesmente não existe o cristianismo. É uma realidade que atinge indiscriminadamente todos os seres humanos, sem exceção, porque está ligada à nossa natureza pecaminosa, que é global. Nós vamos entender o que realmente significa depravação total e também desmascarar algumas falsas ideias sobre ela. Em primeiro lugar, a depravação total não significa que nós somos tão maus quanto podemos ser. Muita gente acha que depravação total quer dizer que cada ser humano é tão mau quanto pode ser. Quase o próprio diabo, de tão mal que somos. Mas isso não é verdade. Nem todo mundo comete as piores atrocidades que existem. Significa que o pecado contaminou todas as áreas do ser humano. Corpo, mente, as emoções, a razão, a vontade. Então, neste sentido, não tem a ver com a intensidade, mas com a abrangência. Nenhuma área do ser humano fica de fora da depravação. Essas áreas não são perfeitas, elas têm deficiências e essas deficiências não são deficiências comuns, mas sim chamadas de pecado. Significa que tudo que eu pensar, tudo que eu agir, todas as minhas emoções serão influenciadas pelo pecado. Não existe nenhuma área do meu ser que seja perfeita, livre de pecado. Todas elas estão contaminadas pelo pecado. Em segundo lugar, depravação total não significa também que todo homem é incapaz de fazer coisas boas. Muita gente pensa que depravação total significa que ninguém pode fazer coisa boa alguma. Mas nós temos vários exemplos de pessoas altruístas, generosas, gentis. Então a depravação total não significa que nenhum homem, por mais incrédulo que seja, não possa fazer coisas boas. Mas significa que mesmo nessas ações feitas por quem não conhece a Deus, por exemplo, elas são resultados de algo que não é inerente à natureza humana, mas sim resultado da graça comum. Existem dois tipos de graças. Se você quiser saber quais são elas, assista este vídeo, que a graça comum está disponível a todos os seres humanos em todos os lugares, permite que ainda sejamos capazes de gestos nobres. Quando Adão e Eva caíram, eles romperam o relacionamento com Deus. O justo seria que não tivessem mais acesso a nada do que é bom, que morressem imediatamente. Mas na verdade não foi o que Deus fez. Por sua bondade, Ele elaborou um plano de salvação e manteve a sua presença, ainda que de forma menos intensa. Essa presença que permite ainda hoje que os seres humanos tenham ainda em si resquícios de bondade, apesar dessa bondade não ser inerente à natureza humana, mas sim originada pelo próprio Deus através da chamada graça comum. Por isso, quando alguém faz algo louvável, é por causa desse resquício da presença de Deus que é chamada de graça comum. Se Deus retirasse completamente a sua presença deste mundo, todos nós seríamos entregues realmente à nossa natureza e não cometeríamos nenhum ato de bondade. Aliás, uma observação, o inferno é realmente isso, é a desconexão, a separação plena, total da presença de Deus. No lago de fogo não haverá a presença de Deus e, consequentemente, bondade alguma. Sofrimento, maldade plenamente, em sua intensidade máxima. Não haverá graça nem a comum. 3. Isso não significa que todos os homens praticam todos os pecados possíveis que existem no mundo. Vamos lá, quantos pecados existem no mundo? Uma infinitude, certo? Ninguém precisa cometer
todos os pecados para ter essa natureza da depravação total. Depravação total significa que, sem a graça de Deus, todos somos pecadores em todas as áreas da nossa vida, que nada do que fazemos, por melhor que pareça, é motivado por um amor perfeito a Deus. Mesmo quando há algo louvável na atitude, na ação do homem, mais cedo ou mais tarde, ele acaba se gabando disso. Nem que seja no seu pensamento, do tipo, nossa, olha o que eu fiz, eu não sou tão mal quanto aquela outra pessoa, como que eu sou espetacular, eu não sou tão ruim assim. E o orgulho é errado, porque mesmo nessas coisas boas que o ser humano pratica, ele não tem mérito algum. O correto é, nas suas ações boas, ele acreditar, dar o mérito a Deus. É Deus, através da sua graça comum, que o impulsiona a ter aquela ação. Então, em algo que a gente tem méritos, se a gente se gabar, é orgulho, e orgulho é pecado. Imagine se gabar, então, em algo que a pessoa não tem mérito algum, que aquilo foi concedido, foi estimulado, foi influenciado por Deus, ela se gaba. 4. Não se trata só de ações, mas, acima de tudo, das intenções. Não avalia, não analisa só as ações, aquilo que podem ser visto pelos olhos. Não basta dizer, tal pessoa é boa, ela não faz coisa errada alguma. A depravação total vai mais a fundo. Ela avalia as motivações, as intenções daquilo que ninguém vê. Só Deus vê, só Deus julga as motivações, as intenções corretas de todas as ações humanas. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E veja, essa doutrina não é uma invenção de teólogos, ela está na Bíblia, desde as primeiras páginas. Gênesis 6:5. Todo desígnio do coração do homem é continuamente mau. No Novo Testamento, Efésios 2:1. Todos estamos mortos em delitos e pecados. E além do testemunho bíblico, nós temos também comprovadamente a experiência humana de todos nós. Por exemplo, ninguém ensina uma criança a desobedecer, a mentir, a ser egoísta, entre outras coisas. Desde cedo, sem ninguém as ensinarem, elas cometem esses erros de forma espontânea. Ela está expondo, está transmitindo algo que já estava inerente a si mesmo, estava dentro de si. Não é algo que veio, alguém ensinou ela e ela transmitiu. Ela transmitiu algo que já era interior a si mesma. E isso prova que essa inclinação para o pecado está dentro de nós desde o nosso nascimento. E mais, né? Se a gente olhar aí para todo mundo, todas as culturas, em todas as épocas, sempre foram cheias de conflitos, injustiças, guerras. Dizem aí que o meio influencia o homem, mas o meio não tem personalidade, vontade própria para estimular o homem, influenciar o homem a cometer algo. Pelo contrário, é o homem, é o ser humano que faz o ambiente. E essa ideia, doutrina da depravação total, esteve presente em todos os períodos da igreja. Desde os primeiros séculos, cristãos como Santo Agostinho afirmaram que a vontade humana está inclinada para o mal. Mas é verdade que foi apenas após a Reforma Protestante, especialmente, que essa doutrina foi melhor sistematizada e ganhou o seu nome, depravação total. Mas a ideia de que o ser humano ele é completamente corrompido pelo pecado em todas as suas áreas, ela sempre esteve presente no pensamento da igreja. Isso prova que não é uma doutrina, invenção recente, mas apenas uma explicação mais clara de algo que a igreja sempre creu, que o ser humano está radicalmente necessitado da graça de Deus devido ao comprometimento do pecado em todas as suas áreas. Agora, por que essa doutrina da depravação total é tão importante? Porque, por exemplo, sem essa doutrina, não entendemos a nossa real natureza, que é má e deturpada pelo pecado. Não entendemos a nossa real necessidade desesperadamente da salvação. Não entendemos o que é a graça, nem a comum e mais ainda a especial, que é a que salva definitivamente.
sem ela, corremos o risco de achar que nós conseguimos agradar a Deus por nós mesmos, porque de vez em quando a gente comete um ato de bondade e nós acabamos nos orgulhando daquilo e achando que não somos, na verdade, tão maus quanto a Bíblia afirma que somos, influenciados pelo pecado e necessitados de uma intervenção divina através de Jesus Cristo, da sua graça, oferecendo a sua salvação. Corremos o risco de ter uma visão incompleta sobre a bondade presente no mundo. Achamos que os resquícios de bondade que existem no mundo são consequências do próprio ser humano e não de Deus. E corremos o risco de achar que o cristianismo é só mais uma filosofia apenas moral, quando na verdade é a revelação do que Deus fez para salvar quem não podia ser salvo por si mesmo. Portanto, sem essa doutrina, não existe cristianismo. Ela é essencial para qualquer pessoa que queira ser cristão. Quando pensamos sobre quem somos, sobre o bem que fazemos, devemos sempre lembrar: até essa bondade que todos nós cometemos às vezes na vida é devido à presença, ainda que de certa distância, de Deus, pela graça comum de Deus, mesmo após o pecado, após a queda. E depois de tudo isso, nós temos apenas que glorificar, agradecer a Deus, porque mesmo em meio a tão grave queda e estado que o ser humano se encontra, tendo todas as suas áreas da vida afetada pelo pecado, ele ainda permanece conosco, presente, proporcionando, fazendo com que a vida seja minimamente possível neste mundo caído, de queda, onde há o pecado, onde eu cometo inúmeros pecados e mesmo assim não sou imediatamente consumido. Isso é devido à graça comum de Deus. Então, sem entender a depravação total, nós não compreenderemos bem quem nós somos, quem Deus é e a necessidade que o homem tem da intervenção divina, que é um resultado da sua graça.